orçamento do tribunal já é curto e isso é uma consequência nacional. Né? Nós cortamos despesas tanto na administração como nos próprios recursos humanos do tribunal. No aspecto patrimonial, isso foi feito de uma forma bastante incisiva e nós conseguimos aí um corte de despesas bastante grande. Nós tivemos sucesso nisso, nós devolvemos um número muito grande de prédios alugados, nós conseguimos aí também a renegociação de prédios locados. Só para você ter uma ideia, Xandu, nós temos cerca de 750 prédios no Tribunal de Justiça. Desses, mais de 350 são alugados. E nós fizemos um corte de despesas com locação linear, vamos dizer assim, de cerca de 20% a 30% abaixo do preço de locação de um ano para outro. Não é? Fora isso, devolvemos aí prédios que não que estavam ociosos, mas em razão da adoção do processo eletrônico, houve uma diminuição do espaço necessário por força da diminuição dos processos papelizados ou processos físicos. Então, à medida que vai diminuindo o processo papel e vai se aumentando o processo eletrônico, o espaço para o armazenamento em prateleiras de processo papelizado vai diminuindo e com isso nós vamos restituindo para os locadores processos que gestões anteriores tiveram que alugar. Isso é uma economia enorme para os cofres públicos do estado de São Paulo. Fora isso, nós temos um corte imenso na gestão de pessoas e é importante destacar que a redução das despesas orçamentárias com a administração na gestão do Tribunal de Justiça não implica na possibilidade de contratação de mais pessoas na administração do tribunal, porque o cálculo do número de pessoas, de servidores públicos, não é feito com base no orçamento do tribunal, mas sim com base nas receitas correntes líquidas do estado de São Paulo. E há muito tempo, por força exatamente da crise econômico-financeira que São Paulo atravessa, e olha que São Paulo ainda é o estado que está em melhor situação econômico-financeira do Brasil, não é? Nós ainda estamos crescendo cerca de 2% em comparação com os demais estados, mas isso dilui quando é comparado com os demais estados que não estão tendo crescimento algum. Então, na verdade, as receitas correntes líquidas do estado de São Paulo, elas não autorizam que haja contratação de servidores públicos e nós tivemos ainda uma alteração na base de cálculo das receitas correntes líquidas do estado. Isso se deve ao novo modo de cálculo disso que é feito na Secretaria Nacional da Receita Federal, porque tirou-se da base de cálculo o Fundeb e isso diminuiu o percentual que nos permite contratar servidores públicos. Então nós estamos proibidos de contratar novos servidores. Isso nos causa um problema muito grande para repor os servidores que estão se aposentando por força da reforma da Previdência. Temos servidores já aprovados em concursos, mas nós dependemos de que a receita do estado de São Paulo, notadamente o ICMS, aumente para que o percentual de recursos humanos possa ser ampliado. Veja bem, nós tivemos aí um grande impasse com o CNJ. Nós tentamos mudar o processo digital de São Paulo, chegamos a fechar um contrato para uma nova plataforma digital, fizemos um contrato com a Microsoft, tentamos adotar um sistema totalmente inovador, um sistema que rodava e roda em nuvem,
com inteligência artificial. O contrato deveria estar pronto e finalizado em 5 anos. Nos submetemos aí a uma decisão do CNJ. Isso ainda não foi decidido definitivamente. É uma questão que vai depender, inclusive, da possibilidade ou não de ajuizamento de uma medida judicial, e nós estamos aguardando aí o que vai ser decidido, seja por esta gestão ainda, seja pelo órgão especial, seja pelo Conselho Superior da Magistratura ou, quiçá, pela próxima gestão. Criminais já estão em processo eletrônico. O Ministério Público, que na época tinha algum problema de adaptação, se ajeitou, se ajustou, e nós já temos aí a adoção do processo virtual, do processo eletrônico também na área criminal. Isso já foi solucionado no estado todo. Essa é a grande questão, não é? Quando eu falei aí da questão do CNJ interferir na contratação da plataforma digital e da contratação da Microsoft, isso está vinculado exatamente à Constituição Federal e à autonomia dos tribunais. Eu insisto que isso aí é da autonomia administrativa e financeira do Tribunal de Justiça. A Constituição Federal garante isso, e eu digo e sustentei isso oralmente com o apoio dos juízes que estão aqui, inclusive, doutora Maria Rita, doutor Leandro, doutora Paula e toda a minha equipe de juízes. Tive o apoio decisivo do órgão especial nas 2 vezes que esse tema foi submetido ao órgão especial por votação unânime. O órgão especial deu todo o apoio à presidência do Tribunal de Justiça, e entendo que qualquer interferência do CNJ nesta seara implica violação ao Pacto Federativo. Sustento isso em qualquer circunstância, porque entendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem que se defender, porque não fosse isso, haveria uma clara, flagrante e inequívoca violação da Carta da República. Sempre no Brasil se sustentou, e na Suprema Corte sempre assim foi decidido, até 2009, que depois da decisão em 2º grau, a sentença, ou o acórdão, melhor dizendo, teria que ser executado. Por quê? Porque as cortes superiores, e antes só havia 2 cortes superiores, era o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Federal de Recursos. Depois que houve a extinção do Tribunal Federal de Recursos, se criou o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça foi criado para se superar aquilo que se chamou a crise do Supremo Tribunal Federal. O objetivo do Superior Tribunal de Justiça foi decidir a matéria infraconstitucional, harmonizar a legislação infraconstitucional e fazer com que as decisões dos tribunais de justiça estadual e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais, que são aqueles que decidem em segunda instância, fossem harmonizadas por esse Superior Tribunal de Justiça, que é composto por 33 ministros, sendo 1/3 de desembargadores estaduais, 1/3 de juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 que é composto por oriundos da advocacia e 1/3 por oriundos do Ministério Público Federal e Estadual. Essa é a composição do STJ. O Supremo Tribunal Federal deveria ser, em tese, uma corte constitucional composta por 11 ministros acima de 35 anos, reputação ilibada e notável saber jurídico. A inspiração é a Suprema Corte norte-americana, inspirada por Rui Barbosa, desde a República Brasileira. Essa é, em linhas muito rápidas, como foi pedido, vamos dizer, o desenho pós-Constituição atual.
Tá? Veja bem, as cortes superiores, no nosso caso que interessa, STJ e Supremo Tribunal Federal, não decidem sobre matéria de fato. Elas são cortes que apreciam apenas matéria de direito. Eu fui, por muitos anos, o coordenador do Tribunal de Justiça do setor RE e RESP. Isso quando foi criado o STJ. Eu coordenei esse setor na sala 429 do Palácio da Justiça. Eu fui convocado pelos presidentes da época para fazer esse trabalho. Conheço esse tema há muitos anos, desde que foi criado o STJ. Foi essa a minha função. Todos os recursos extraordinários que estavam no Supremo Tribunal Federal desceram para São Paulo. Nós convocamos os advogados de São Paulo para desdobrarem a matéria infraconstitucional, a matéria constitucional. Nós reapreciamos a admissibilidade dos REs e dos RESPs para depois os presidentes das sessões, na época, fazerem a nova admissibilidade de RE e RESP. Naquela época já havia uma súmula, havia súmulas do Supremo Tribunal Federal, era a 282 e a 356, que dizia: matéria de fato não é reapreciada pelo Supremo Tribunal Federal. E existe o pré-questionamento. Eram as duas súmulas básicas, que depois se transformaram na súmula 5 e 7 do STJ. Então, matéria de fato não autoriza a admissibilidade nem do RE, nem do RESP. Então, matéria de fato, a Corte, vamos dizer, ordinária, que é o Tribunal de Justiça, ou são os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais, nós somos soberanos. Então, quem aprecia prova, quem aprecia fato, é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Isso não pode ser reapreciado pelo STJ nem pelo Supremo Tribunal Federal. Nós somos soberanos na condição de instâncias ordinárias. As instâncias extraordinárias reapreciam exclusivamente em matéria de direito. Portanto, o índice de alteração é 0,0001%. Portanto, quando o TJ ou o Tribunal Regional Federal decide em segundo grau, é hora de cumprir. O acórdão tem que ser cumprido. Não tem porquê ir nem para terceiro grau, como alguns ministros da Suprema Corte estão aventando, e muito menos quarto grau. Data vênia, com todo o respeito daquilo que vai ser decidido essa semana ou a semana que vem na Suprema Corte. Essa é uma posição de um modesto juiz de província. Juiz caipira como eu não pode se manifestar sobre isso, mas eu diria que há, sim, vamos dizer, uma carga ideológica na apreciação do princípio da presunção de inocência. Eu digo que depois que um Tribunal de Justiça, em que 3 desembargadores ou 3 juízes de tribunais regionais federais reapreciaram a sentença de um juiz estadual ou de um juiz federal, portanto 4 juízes reapreciaram toda a matéria de fato, reanalisaram os depoimentos, analisaram a prova pericial, viram as perícias e disseram que alguém é culpado. Por favor, a presunção de inocência prevista na Carta Magna, ela inverte. E aí a presunção é diferente. Eu acho que, mesmo que um ou outro agente possa não ter tido uma conduta que eu não teria, ainda assim a Lava Jato prestou um excelente serviço, porque a corrupção não pode ser jamais vista com bons olhos por quem é juiz e que fez o juramento de respeitar a Constituição Federal. Na verdade, o que pode acontecer é que, se a prova
por algum motivo, for anulada por uma inversão da manifestação de um advogado, mesmo nos casos da delação premiada, que é um instituto novo para os juízes brasileiros, e que se protestou ou não se protestou pela nova manifestação, que volte, se anule por força de uma inversão de um instituto novo e que o juiz, então, depois da nova manifestação, reaprecie a delação premiada depois da nova e repetida manifestação da defesa nos termos do contraditório, que não deixa de ser uma garantia constitucional. Eu não posso me manifestar sobre um processo que está em julgamento. A Lei Orgânica da Magistratura proíbe um juiz de se manifestar sobre um processo que ainda vai ser julgado. Eu não recebi esse convite. Não. Se eu recebesse, eu iria avaliá-lo e ouvir a minha esposa, que é ela quem manda em casa. Coisas boas, não é? E como todo governo, tem coisas que poderiam ser melhor avaliadas e reavaliadas.